Doutor Paulo Roberto, eu gostaria que o senhor nos repetisse detalhadamente, aproveitando essa oportunidade da sua presença aqui, essas mudanças, que são as mudanças mais modernas, no tratamento da dor da coluna. Em primeiro lugar, eu acho que é o início que todo mundo começa. Você teve uma dor, você pensa logo em tomar um remédio para dor. Só vai buscar outra coisa caso aquilo não tenha redundado no resultado que você deseja, que é um conforto suficiente, que aquilo te dê uma qualidade de vida satisfatória. Então, uma das grandes mudanças foi exatamente no perfil da medicação, tornando-os mais potentes e menos agressivos, tanto ao estômago como ao sangue, e até mesmo de efeitos colaterais para outras doenças que possam vir juntos. Até claro, porque nós sabemos que com o aumento da idade da população, a incidência da dor também aumenta. E essas pessoas já têm outras doenças associadas em que a medicação vai causar efeitos colaterais. Então essa evolução da medicação é uma coisa assim notada e muito importante. O segundo ponto é o tratamento, é a parte da reabilitação desse paciente. Então, à medida que vai se evoluindo disso, vão aparecendo novas técnicas que são muito mais efetivas, muito mais específicas para a coluna mesmo, e com isso o resultado fica melhor. Você vai inclusive tendo profissionais que só trabalham especificamente com a coluna. E esses profissionais, logicamente, vão recebendo mais doentes e vão se especializando cada vez mais. Então, isso também diminui a incidência das cirurgias, porque o paciente vai ter um melhor resultado. E por último, logicamente, que é um assunto assim que mais até hoje me levou a viajar para poder ver, são exatamente como a medicina está evoluindo em termos do tratamento, principalmente cirúrgico, para esse paciente. Como eu já tenho alguns anos de formado, bastante, na nossa época, uma cirurgia de hérnia de disco, o paciente levava no mínimo 7 a 10 dias para sentar na cama e levantar da cama. Porque era um negócio complicado, até porque você tirava bastante osso, porque as técnicas utilizavam equipamentos que requeriam uma abertura grande, cirurgias, incisões extensas, o que implicava numa agressão ao tecido grande, e isso, logicamente, além de causar grandes problemas a médio e longo prazo, como atrofia da musculatura e uma certa deficiência, ou seja, a própria cirurgia já era um gerador de dor, por si só. Mas por que ela era melhor do que a doença? Porque tirava o doente da crise, podia levar ele a andar de novo e a qualidade de vida melhorava muito. Só que ao longo desses anos que eu venho mantendo um contato com a coluna para tentar melhorar, nós fomos diminuindo cada vez mais as incisões. Com isso, você também agride menos o tecido. Passou-se, por exemplo, não vamos dar um exemplo mais claro, a cirurgia da hérnia de disco. Você passou a não precisar tirar mais osso. Com o tempo, mexia-se só nos ligamentos, que são aquelas estruturas que cobrem. Hoje em dia, nem isso se tira mais. Você pega um equipamento que tem mais ou menos a grossura de uma caneta, chamado endoscópio, vai lá, apenas no local onde está a hérnia, retira aquela hérnia e o paciente pode sair da sala de cirurgia andando, porque é feito sob anestesia local, uma sedação. Então hoje a cirurgia de hérnia de disco chegou a essa evolução de você poder sair da sala de cirurgia. Eu não estou falando em procedimentos minimamente invasivos, como cirurgias plásticas do disco, que na verdade são cirurgias até muito questionáveis sob o ponto de vista de efeito e ético. Eu estou falando de cirurgia mesmo, de que quando apresentadas para a comunidade internacional, apresentam o mesmo índice de satisfação e de bom resultado da cirurgia aberta. Porém, a longo prazo não tem lesão nem fibrose de nenhuma musculatura e a recuperação do paciente é extremamente mais rápida. Então nós estamos comparando coisas que tenham resultados idênticos e não coisas que
hipoteticamente teria o mesmo resultado, mas são questionáveis, como as cirurgias térmicas, como coagulação do núcleo e tudo, que ainda não apresentam estudos nível 1 e 2 de medicina baseada em evidência para hérnia de disco. Estou falando da patologia de hérnia de disco. Nesta patologia, então, nós podíamos afirmar que as cirurgias mais modernas são menos invasivas e menos traumáticas. Exatamente. E tão efetivas sobre o ponto de vista da hérnia quanto eram anteriormente as abertas. As cirurgias abertas. Exatamente. Perfeito. Que outro aspecto o senhor incluiria e que nós gostaríamos de ouvir sua opinião? Por exemplo, sobre um tema polêmico, porém eu tenho que instigá-lo a abordar, que é a acupuntura. Voltando ainda um pouquinho atrás, vamos ter um outro tema também muito interessante, da mesma coisa. As pessoas pensam que a pessoa que vai envelhecendo vai sendo condenado peremptoriamente a ter dor e ter que se conformar com ela, porque se já que não é hérnia de disco, que aquilo é artrose, é degenerativo, então não tem nada para fazer por ele, a não ser ele ficar em cima da cama, pedir a Deus, para Deus ajudar. Não é verdade. Também hoje, como modernos métodos, aí entram esses procedimentos térmicos, principalmente por radiofrequência, que você pode fazer uma neutralização ou uma coagulação que não chega a ser uma destruição, porque isso recupera, diretamente nos locais onde tem as artroses, na coluna, naquelas articulações posteriores, chamadas facetas, em que você faz um procedimento que tem um nome até interessante, chamado risotomia, em que você propicia que mesmo o paciente continuando com tudo aquilo que ele tinha no raio-x, na ressonância, na tomografia, ele possa ter muito menos dor, precisando muito menos de remédio ou até passando períodos longos sem medicação. E o importante para ressaltar isso é que ele entra para a sala de cirurgia andando e sai andando sem nenhum problema, porque não tem corte e nada disso. Então isso é uma coisa muito interessante para as pessoas saberem que não é porque a pessoa chegou a uma certa idade que está condenado a não ter indicação cirúrgica aberta e que ele vai continuar sentindo dor e tomando quilos de medicamento. Hoje nós temos uma infinidade de procedimentos que são adequados a cada patologia e cada vez menos invasivos. Perfeito. Duas perguntas, uma delas também para instigá-lo. Esses procedimentos em nosso país estão ao alcance dos pacientes do Sistema Único de Saúde, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu gostaria que o senhor nos falasse o que fazer para evitar ou minimizar as probabilidades de dor na coluna com o passar dos anos. Voltamos no próximo bloco com o Dr. Paulo Roberto Romano. Muito obrigado.